E agora vamos de entrevista, Lilian. Com certeza. Qual que é a entrevista agora, Fábio? Agora nós vamos conversar com o antropólogo e permacultor Bento Cruz. Ele vai falar um pouco a respeito da agricultura familiar. E lembrar a proposta também do PL 656 de 2020, de autoria do deputado Mauro Bragato, do PSDB, que inclui a disciplina Agricultura Familiar no currículo escolar do ensino médio da rede pública do Estado. Boa tarde, Bento. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Olá, boa tarde. Muito grato pelo convite, falar desse tema hoje aqui com vocês. Nós que agradecemos a sua presença aqui. Bento, explica para o nosso telespectador o que se enquadra exatamente como agricultura familiar. Bom, a agricultura familiar é uma agricultura praticada, né, dentro de núcleos familiares e comunidades, né, principalmente comunidades tradicionais, que se mantém dentro do espaço rural, né, com a diversificação econômica a partir da produção de alimentos in natura e, em muitos casos, com processamento dentro da própria propriedade, vendendo esses produtos já processados, né? A agricultura familiar está, em alguns casos, integrada a alguns movimentos e cooperativas, né, que atuam no escoamento dessa produção, e uma grande parte também da agricultura familiar está na mãos de alguns atravessadores que dificultam um pouco, né, a distribuição, digamos, de renda advinda da agricultura familiar. E hoje a agricultura familiar representa, né, 70%, né, da produção que chega, né, às mesas dos brasileiros. Então tem uma grande importância, né, apesar de usar 30% do território do espaço rural no Brasil, produz aí 70% dos alimentos que chegam às mesas dos brasileiros. Boa tarde, né? Nós somos boa tarde, Bento, mais uma vez, obrigada por estar fazendo parte aqui do jornal. A pergunta para você seria o seguinte: quais as dificuldades que as comunidades enfrentam hoje com a expansão do agronegócio no sentido da agricultura familiar? Que você acabou também de falar que 70% hoje é agricultura familiar e ela ocupa 30% do território. Como que consegue fazer essa logística e estatística? A agricultura familiar nos últimos 70, 60 anos, né, ela sofreu uma grande transformação com o êxito urbano, então muitas famílias deixaram o espaço rural em busca de empregos, né, então teve uma questão aí econômica e de mudança de migrações mesmo, de populações, né, e a gente teve também uma mudança cultural muito forte, né, com a aproximação, né, dessa revolução verde, digamos, com a aproximação de produtos químicos, com a agricultura que se tornou um pouco mais cara, né, de ser produzida por conta desse pacote tecnológico, né, que, de certa forma, torna-se um pouco inacessível a essas comunidades. Então, digamos que uma forma de agricultura pensada dentro de uma monocultura, com sementes que tem que comprar junto, sementes, o adubo químico, o veneno, então se tornou uma agricultura inviável para muitas famílias, e essas famílias, por essa pressão, foram deixando o campo e buscando outras formas de fazer agricultura. Aquelas famílias que estão mais integradas a movimentos que possuem assistência técnica, que têm algum tipo de acompanhamento, conseguem, de certa forma, sobreviver e crescer dentro desse espaço, né? Mas realmente não há muitas políticas públicas, né, que apoiem essas famílias, que subsidiem, que criem condições. A gente vê realmente muitos pacotes, muito subsídio, muita facilitação para o agronegócio de larga escala, mas a agricultura familiar não tem, de certa forma, esse apoio tão forte, e aí tem que ser muito resiliente, e aí dificulta realmente. E a gente tem também recentemente, né, os jovens saindo do espaço rural de uma forma muito intensa, né, justamente observando toda essa dificuldade que a agricultura familiar vem passando, né? E aí a gente está vendo hoje outras perspectivas de agricultura, outras formas de fazer agricultura, outras cadeias produtivas surgindo que têm interessado não só aos jovens dessas famílias e comunidades tradicionais, como também novos rurais, que a gente fala, são pessoas que estão
migrando também de volta para o campo, outros que nunca teve contato com o campo e está querendo praticar agricultura com sua família, com a comunidade. Então, a gente está vendo um outro movimento no espaço rural acontecendo, com mais autonomia e com um formato, digamos, mais em redes, né, de cooperação. Bento, você citou agora há pouco que a valorização ao que você chamou de agronegócio de larga escala. E eu acho curioso isso, porque existem até propagandas, né? Existem mensagens na mídia, né? Que o Brasil é o país do agronegócio. Só que parece que a gente só consegue enxergar o agronegócio quando é uma fazenda que produz soja, quando é uma fazenda que produz carne bovina, que produz carne de aves, né? E que manda esse produto muitas vezes para o exterior. E quando a agricultura familiar, você nos traz aqui que 70% da produção do que chega às mesas dos brasileiros são provindas de agricultura familiar, então eu quero até aproveitar a sua experiência como antropólogo para entender por que essa desvalorização à agricultura familiar? Porque parece que não existe orgulho no Brasil de falar da importância da agricultura familiar aqui no país. Assim, existe toda uma articulação, né, que apoia esse desenvolvimento do agronegócio, né, dentro dessa perspectiva, né, dos commodities, né, de articulações entre grandes empresas, né, indústrias químico-farmacêuticas, Estado, né, enfim, há uma articulação de muita força, relações de poder, né, que de certa forma privilegiam esse setor, né, e principalmente o setor que mais impacta e que mais consome água, né? Então eu conheço a agricultura em larga escala em outros países, tive a oportunidade de atuar também no nosso país vizinho aqui na Argentina e vejo os resultados que ocorrem, né, a partir dessa relação, né? Então a gente tem uma agricultura que ela é pujante, econômica, que gera uma ideia de grande escala, de grande produção, mas em poucos anos a gente vê um resultado no solo, um resultado nos biomas, nos ecossistemas, que torna insustentável essa agricultura. Então, ela tem uma fase realmente pujante, mas depois, com os impactos que ela gera, residual no solo, enfim, uma série de fatores de contaminação de água, acaba sendo insustentável, então é um risco, né? E a gente fala de agricultura familiar, a gente fala de segurança alimentar, segurança nutricional, né? Diversidade na alimentação, e é realmente o alimento que, no final das contas, chega, que é o alimento que é mais consumido, né, pelas famílias. Então, o agronegócio, ele tem ramos de pequena escala, que tem economias mais biorregionais, com uma otimização, né, no escoamento dessas produções, com uma agricultura também com precisão, com tecnologia, mas boa parte realmente é uma agricultura que apenas extrai os recursos naturais, né, e ainda gera um impacto muito grande, e eu já conheço regiões que estão ou em processo de desertificação ou realmente já perdeu totalmente sua capacidade de regeneração, de resiliência, né? Por conta dessa extração extensiva, né, dos recursos naturais. Ô Bento, a gente tem aqui dentro da Assembleia Legislativa um projeto de lei proposto pelo deputado Mauro Bragato, do PSDB, que é o 656 de 2020, que inclui a disciplina, né, agricultura familiar no currículo escolar no ensino médio da rede pública de ensino. Você acha que isso é muito importante e isso para o futuro vai ser de grande valia? Sim, eu acho que é de muita importância, principalmente nesse momento que a gente vê, né, formas de fazer agricultura que promovem uma ecoalfabetização, que promovem a autonomia, que traz ferramentas de também realinhamento, né, da natureza, de reconexão com a natureza. Então, a agricultura, quando ela é pensada, né, com bases na ecologia, com bases na aplicação, né, dos ciclos naturais, com essa observação dos ecossistemas, né, e essa economia familiar, essa economia local, biorregional. Então,
digamos, a gente já sabe que é possível, né, promover essa ecoalfabetização, a gente já vê isso acontecendo em escala muito grande. O Brasil, com todo esse processo de crise, né, em vários setores, trouxe aí algumas soluções que partem desses conhecimentos da natureza, da agricultura ancestral, do policultivo, né, dessa relação, né, do campo-cidade. Então, é assim, uma coisa que eu fico muito feliz de estar vendo chegar, né, a essas discussões, essas necessidades nos âmbitos, né, nesses setores, para que possam realmente abrir essa possibilidade. Nós temos também hoje vários agroecólogos, né, se formando. O Brasil lançou nos últimos anos, né, faculdades de agroecologia, né, nos institutos federais, com vários agroecólogos, pessoas que são capazes de estar promovendo essa troca, esse conhecimento, não é, de uma forma organizada, uma forma sistematizada, e que com certeza vai gerar um impacto nessas novas gerações, né, de grande valia, porque nessa crise que a gente vê hoje, a gente vê ainda mais a importância da autonomia, de você poder produzir o seu próprio alimento, de você entender também a economia rural, a economia, até a possibilidade, né, de você produzir na sua casa, nos pequenos espaços, né, e ter essa troca, né, enfim, ter uma relação com o alimento, né, sabendo a sua origem, né. E é outra questão muito importante, né? Falar de agricultura familiar nas escolas, né? Falar nesses âmbitos, significa trazer o senso crítico justamente desse cenário que a gente estava conversando. Então, as pessoas vão passar a saber de onde vem realmente o alimento que chega à sua mesa, o que está na feira, o que está no mercado, como que é produzido esse alimento, né? Então, é um processo de sensibilização, de formação essencial para as pessoas, para os jovens, que apoio assim totalmente. Perfeito. Bento Cruz, antropólogo e permacultor. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado a vocês. Sempre que precisarem, estou à disposição. Falar de sistemas para mim é sempre um grande prazer. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde, bom trabalho.